15, 22 ao 27. Alguém encontrou? 1 Samuel 15, 22 ao 27. É o contrário do que está na tela. 15, 22 ao 27. Glórias a Deus. Assim diz a palavra que não erra. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Palavra do Senhor. Pai, fala conosco, é tudo o que nós lhe pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Have your seat, please. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Maravilhas. Deus seja louvado. Oh, yes. Como havia sido prometido na semana passada, nós estamos... Tem cadeiras vazias aqui em frente. Será que os irmãos podiam vir mais aqui para frente para eu poder ter um contato melhor convosco? Is it possible? Se é possível? Renato, a paz, tudo firme. Como é que está a mamã? Está bem. Ontem não conseguimos contato contigo por causa do telefone. Mas está estável? Benção. Glórias a Deus. Então, conforme nós prometemos na semana passada, de abordarmos a respeito de estabelecendo fundamentos, hoje nós estamos a começar essa série estabelecendo fundamentos, não é? Estabelecendo fundamentos. E nós precisamos entender que fundamento é a base sobre o qual alguma coisa se assenta. Amém? Foundation. Fundamento é a base sobre a qual alguma coisa se assenta. Você sabia que essa estrutura que nós estamos, e eu sei que vocês sabem, ela está fundamentada sobre alguma coisa. Ela tem um alicerce abaixo dessa estrutura. Se não fosse assim, talvez hoje não encontraríamos aqui a igreja, porque sabemos que ontem choveu de forma torrencial. E choveu muito. Choveu muito. Ontem eu pude ver a chuva, porque eu estava a sair do Zango, e eu pude ver o percurso todo da chuva. Choveu muito, vi árvores caídas e etc. Porque foi uma chuva torrencial. Então, o fundamento é a base que permite uma estrutura estar em pé diante de um grande abalo, diante de uma situação
que mexe com a estrutura. Existem casos que o fundamento pode ser até tão bom, por exemplo, que mesmo que venha um terremoto, a estrutura pode vibrar, mas ela não rui, ela não cai, por causa do fundamento. So, foundation is the base. A fundação é a base sobre o qual uma estrutura se assenta. Quem não tem fundamento não permanece em pé. Amém? Quem não tem fundamento não permanece em pé. Para estar em pé é necessário ter. Can you repeat again? Para estar em pé é necessário ter. Okay. Um edifício tem que ter fundamento. Construção civil. A tua vida profissional, ela tem que ter fundamento. A tua família, ela tem que ter fundamentos. E esses fundamentos são, quando direcionados ao âmbito familiar ou social, esses fundamentos são os princípios. Uma família, uma casa que não tem princípios, é uma casa sem fundamentos. Amém? Amém. Nas Escrituras, a Bíblia diz que a igreja, ela está fundada sobre a oração e a doutrina dos apóstolos. Aleluias. Quer dizer que a igreja é uma instituição with foundations, com fundamento. Amém. É importante estabelecer fundamentos, porque ter fundamentos é uma maneira de previsão. Previsão. So, quando tu tens fundamentos, tu estás prevendo eventuais situações difíceis. Amém? Só resiste em tempo de crise quem estabeleceu fundamentos que preveem algum tipo, qualquer de situação no futuro que te permitam poder resistir naquele momento. Aleluias. Por exemplo, existem pessoas que fazem poupanças financeiras. E essas poupanças, elas não servem para o momento que elas estão a ser poupadas. Elas servem para o futuro, na eventualidade de acontecer alguma coisa que necessite que essa poupança seja utilizada para cobrir ou atender aquela necessidade. Pessoas que, por exemplo, não fazem poupança, pessoas que gastam tudo que vem às suas mãos, são aquelas que, quando aparece um problema no futuro, dão trabalho aos outros, recorrem a empréstimos, pedem dinheiro a outras pessoas, e aí isso acaba complicando não só a própria vida de quem pediu, mas a vida de quem deu. Porque quem deu tem que mexer no seu orçamento para ajudar quem não tem disciplina financeira. Fundamentos é importante. Muita gente não resiste a crises porque não tem fundamentos. Não tem princípios sobre o qual assenta a sua vida. Pessoas que se regem por princípios são pessoas fortes. Pessoas que não se regem por princípios são pessoas frágeis. Hoje você precisa decidir mover-se por princípios. Hoje você precisa decidir mover-se através de uma fundação que dá estabilidade ao teu agir, ao teu andar, ao teu proceder, às coisas que você faz. Princípios na área sentimental. Há pessoas que não têm princípios na área sentimental. Por isso é que cometem muitos erros nessa área. Ele ou ela não estabelece limites.
não tem base a sua vida sentimental. Vive várias experiências amorosas porque não tem um princípio que lhe rege. Alguma coisa sobre o qual ele ou ela está estabelecida. A vida do ser humano tem que ser regida por princípios. Daí o facto de que pessoas cometem erros quase incorrigíveis ou incontornáveis, porque quem não sabe o que é, tudo que lhe apresentam serve. Aleluias, aleluias. Estabelecendo fundamentos. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento da obediência, baseado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22, todos nós sabemos que é o capítulo que fala do rei Saul. Quem é Saul? Saul é o rei que se tornou rei num dia enquanto ia à procura das ovelhas do seu pai. Havia uma grande pressão sobre Israel, ou de Israel para com Deus, solicitando a Deus que lhes pudesse dar um rei à semelhança de outras nações da terra. E aí, Deus satisfaz o desejo do povo e é escolhido um rei cujo nome é Saul. Saul, a Bíblia diz que era um homem muito bonito. Saul era um broto, vamos assim dizer. A Bíblia diz que todo Israel, look at here, olhe para aqui, todo Israel, principalmente as mulheres, amavam a Saul pela sua aparência. A Bíblia diz ainda que não havia homem mais bonito que Saul em todo Israel. Então um homem bonito se torna o rei de Israel, passando a governar. Saiu como ninguém de casa e voltou como alguém. Saiu como uma pessoa comum e regressou como uma pessoa incomum. Saiu como súdito e voltou como rei. Foi a vida de Saul. Aí, certa vez, Saul foi ordenado por Deus, porque o profeta Samuel era quem transmitia a direção e o comando divino para o rei Saul. Então Saul foi comandado por Deus para que fosse a uma cidade, matasse tudo que respira, ele tinha que matar. Ele tinha que eliminar aquele povo por completo. E aí, Saul chegou naquela terra e ele matou as pessoas, mas não matou os animais como Deus havia ordenado. Ele pegou os animais e os ofereceu em sacrifício a Deus. Deus aparece por meio do profeta Samuel e diz para Saul: você desobedeceu a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quer dizer que Samuel está aqui, Samuel o profeta está a dizer aqui que entre a obediência e o sacrifício, a obediência é mais poderosa que o sacrifício. Naquela altura, a adoração a Deus era regida através de sacrifício. A adoração a Deus não eram palavras, não era essa expressão essencial da adoração, esse elemento essencial da adoração que nós chamamos de elogio.
Dentro da adoração, elogio é um elemento da adoração. Então, no contexto da antiga aliança, adorar a Deus não significava elogiá-lo. Adorar a Deus significava sacrificar alguma coisa para agradá-lo. Amém? Então, o modelo de adoração, embora naquela altura era de sacrifício, Saul não soube separar o momento e os tempos. Saul pega, sacrifica quando devia obedecer. Existem coisas que são bênção, mas quando feitas no momento errado, podem se tornar maldição. Amém? Porque sacrificar é bom, mas o comando sobre Saul não era para sacrificar. O comando de Deus para Saul era obedecer. Então, espiritualmente falando, princípios têm mais poder do que sacrifícios. Não existe nada que pode quebrar a eficácia de um princípio. Não tem nada. Oração não é mais poderosa que princípios. Jejum não é mais poderoso que princípios. Algumas pessoas se perguntam como é que lá fora algumas pessoas prosperam muito, mas não oram e não jejuam. Não sobem monte, não vêm a house of God. Por que eles prosperam muito? Porque são pessoas regidas por princípios. Toda pessoa que tem princípios, o princípio dele vai determinar a sua rotina. E quando você tem uma rotina, a rotina vai determinar o teu hábito. E quando você tem um hábito, nada pode quebrar esse hábito. Porque você faz aquilo intensamente. E o teu resultado vem daquilo que você mais dedica o teu tempo. Daquilo que é a tua rotina. Amém? Princípios são mais poderosos do que sacrifícios. Você pode quebrar um paradigma, mas nunca quebre um princípio. Certa vez eu fiquei escandalizado. Fui visitar um pastor amigo e ao conversarmos, depois do culto, fomos ao gabinete e à medida que íamos ao gabinete, veio um casal. Esse casal veio a correr ter com esse pastor e não era tempo de atendimento pastoral. O atendimento pastoral tinha um dia específico. E esse casal interpela o pastor às escadas enquanto nós íamos para o gabinete. E eu me escandalizei, mas depois entendi. O pastor disse assim: olha, irmã, não posso te atender agora. Vem na quinta-feira, porque eu tenho um compromisso de dormir às 22 horas. Agora ficaram escandalizados comigo, não é? O pastor disse para ela: eu tenho um compromisso de dormir às 22 horas. Sabe, eu analiso muito. E eu depois comecei a analisar o que o pastor disse. Muitas vezes, as pessoas, por causa das suas necessidades, dos seus anseios, elas querem impor suas urgências ao pastor. Só que você tem que entender que esse pastor, ele tem uma rotina. Desgaste, fadiga. Você não sabe o que o doutor lhe disse naquela semana. Talvez ele tinha que compensar tempo de sono para recuperar o vigor e a energia que ele precisava. Mas quem olha para isso vai dizer: não, como é que um homem de Deus vai deixar de me atender porque tem que dormir às 22 horas. Agora imagina, se ele morrer, nem vai te atender nem amanhã, nem depois da manhã. As pessoas não entendem. Porque sempre que você estabelece um princípio, algo que tem que ser feito, vai haver ao longo do caminho situações que vão te tentar para você quebrar aquilo.
Só que no princípio existe algum benefício para o teu corpo ou para a tua vida. Então você precisa aprender a cumprir princípios. Sempre que você dá um não a uma coisa aparentemente boa, você está dando um sim ao teu futuro. Amém. Então existem pessoas que só dão sim, sim, sim. Você não vai ser chamado de muito bom só porque você dá sim, 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 sim. Porque existem pessoas que querem ser até mais bons do que Deus. Mas eu quando olho Deus na Bíblia, Deus não disse só sim, 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 sim. Deus também disse não, 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 não. Agora, será que você é melhor do que Deus? Que só tem que dar sim, 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 sim. Aleluia. Porque há momentos que você vai ter que ser desconfortável com algumas pessoas. Há momentos que você vai ter que gritar com algumas pessoas. Mas isso não significa que você é mau. Significa que você é uma pessoa de princípios. E que sabe que isso não, aquilo não, por ali não, isso não se faz. É muito importante. Aleluias. Reger-se por princípios é muito importante. Alguém disse uma frase muito importante e bonita. No princípio, estabeleça princípios. Principalmente quando você vai iniciar uma relação nova. O que você determina no início daquela relação vai determinar o restante daquela relação. Se você não estabelecer princípios no começo, então essa relação no futuro vai funcionar como uma relação despadronizada. Se alguém tem que te aceitar, ele tem que te aceitar como você é. E você não tem que se adaptar a ninguém para tentar agradar todo mundo. Agradar todo mundo é a melhor forma para você sepultar a tua honra e a tua dignidade diante do mundo. Às vezes você, no intuito de preservar a honra, de preservar o que você crê, de preservar os teus princípios, você vai ter que desagradar algumas pessoas. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde. O que Abraão fez? O que Abraão fez? Estabelecendo o princípio da obediência. Aqui diz que ele partiu sem saber onde ia. Isso significa obedecer sem questionar. Aleluia. Nós vivemos em um contexto demoskratos, de democracia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós achamos que a mesma mentalidade que nós temos do tempo atual, que é a mentalidade da democracia, é a mentalidade com a qual nós temos que ler a Bíblia. No relacionamento com Deus não é sobre democracia. Existem pessoas que acham que até com Deus ele tem que colocar democracia. Você não pode colocar democracia até com Deus. Porque Deus é o tipo de ser que se obedece sem questionar. Porque Ele nunca vai te levar para um caminho prejudicial para ti. Deus sempre te vai levar para um caminho cuja obediência àquilo resulta em bênçãos para a tua vida. Então, obedecer a Deus é uma coisa que se faz sem questionar. Se Deus te mandar sentar, não observe se tem cadeira. Senta. Se Deus te mandar pisar, não observe se tem chão. Pise.
Porque fazendo isso, Deus estará treinando você de como é o relacionamento com Ele. Pessoas muito calculistas e que questionam muito, têm muita dificuldade de terem um relacionamento bom com Deus. Porque Deus lhe está a emitir comandos e antes de obedecer, Ele quer analisar, Ele quer pensar. Você sabe quais são os benefícios que Abraão recebe por ter sido considerado um homem, ou seja, por ser um homem que obedeceu a Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus. Em Deus, amigo de Deus não é quem vem toda hora à igreja. Em Deus, amigo dele é quem obedece sem questionar. Não existe boa relação com Deus sem obediência. Porque nós estamos habituados em que tudo tem o nosso poder de escolha. Não. O teu poder de escolha pode ser em relação às pessoas, pode ser em relação às coisas, mas em relação a Deus, ao homem está ordenado apenas obedecer. É o que se diz, no alfabeto de Deus não é ABC, é obedecer. Aleluias. No alfabeto de Deus não é ABC, é obedecer. Aleluia. O alfabeto de Deus é assim, obedecer. Então Abraão obedeceu a Deus sem questionar. Você precisa aprender a obedecer a Deus sem questionar. As coisas de Deus não se questionam. Aleluia. Aleluia. Não se questionam os desígnios de Deus. A Bíblia diz, porventura o vaso pode perguntar ao oleiro por que ele me fez assim? São os desígnios de Deus. Sabe por que você trocar a cor da tua pele é pecado? Porque você está a questionar os desígnios de Deus. Aleluia. Sabe por que trocar o teu sexo é pecado? Porque você está a questionar os desígnios de Deus. Você está a alterar algo que Deus estabeleceu. Na relação com Deus não se questiona. Na relação com Deus se obedece. Salmos 18, 43 e 44. Salmos 18, 43. 18, 43. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci, me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros me mostraram submissos. Nesse contexto, Deus está a falar da relação dele com o povo dele, em que o próprio povo de Deus não tinha costume de obedecer a Deus. Mas as Escrituras mostram que um povo estranho obedeceu a Deus enquanto o seu próprio povo não o obedecia. Aleluia. Se nós somos o povo de Deus, que carrega a marca e a identidade divina, nós próprios temos que ter o costume de obedecer. Como é que tu te sentirias diante, por exemplo, de uma situação em que você, como filho e filha, não obedece o teu pai, mas vem alguém de fora e obedece aquilo que o teu pai diz ou que o teu pai fala? Você está em falta com o teu pai ou com a tua mãe. Porque você que é de dentro não obedece. Aqueles que são de fora obedecem. Falamos agora na aula de Obreiros na madrugada, de sexta para sábado. Teu pai é teu pai. Seja bêbado, seja feiticeiro, seja o que ele for, é teu pai. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ele não está a dizer honra teu pai só porque ele é bom. Não. A Bíblia está a dizer honra o teu pai independentemente do que ele seja. Aleluia. Eu já vi filhos que têm vergonha dos seus pais. Têm vergonha de ser filhos de pais pobres.
Eu já vi filhos que têm vergonha de ser filhos de pais que têm algum tipo de vício. Eu vi filhos que não honram seus pais porque ele queria ter um pai ou uma mãe como os outros têm. Pai rico, pai que tem dinheiro. Honra o teu pai independentemente do que ele é. Se o teu pai não cumpre o papel dele como pai, você precisa cumprir o teu papel como filho. Honrar ele. Porque a tua bênção está em honrá-lo. Mesmo que ele não cumpra o seu papel, você precisa cumprir o teu papel. E nisso existe algum tipo de bênção. Muita gente não sabe. A obediência a um princípio gera um favor. O que é favor? Favor divino. O que é favor? Favor é quando Deus te favorece por teres obedecido alguma coisa. Todo princípio, quando é cumprido, isso gera um favor. Se você cumpre o princípio da honra aos pais, você tem algum tipo de favor como resultado dessa obediência. Deus está dizendo, um povo estrangeiro me serviu. Um povo estrangeiro me obedeceu. Por quê? Porque o meu povo doesn't obey me. Não me obedece. Aleluia. Gênesis capítulo 26, 4 e 5. Gênesis capítulo 26, 4 até ao 5. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Há uma correlação entre o versículo 5 e o versículo 4. O versículo 4 demonstra o favor. Pode voltar para o 4? O 4 demonstra o favor. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Ou seja, obediência que multiplica. Existem pessoas que querem multiplicação, mas não querem obediência. House of God, we will not be blessed without obey. Não seremos abençoados sem obedecer. Se você vive debaixo de uma cultura de desobediência, você vive debaixo de uma maldição, onde você não terá favor porque você não obedece. Muita gente se pergunta, estou a orar muito, estou a jejuar muito, mas não está a acontecer nada. Já verificou se estás a cumprir o princípio da obediência ou não? Deus está a dizer, porque Abraão me obedeceu, multiplicarei grandiosamente os seus descendentes. Oh, que paro sunda mandelejos. What is the problem of Abraham? Qual é o problema de Abraão? O problema de Abraão, sabe o que? Filho. Está aqui, você sabe qual é o problema de Abraão. Abraão tinha 100 anos aqui e não tinha filho. Sara tinha 90 e tal anos e não tinha filho. Esse é o problema de Abraão. Vê o que está dizendo. Multiplicarei a tua descendência. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Deus rompeu o ciclo da esterilidade de Abraão por causa de obediência. Olha o que está aqui. Abraão não jejuou 100 dias. Abraão não orou 50 dias de batalha espiritual pelas causas impossíveis. Mano, estamos a perder tempo. We are losing time. Nós estamos a perder tempo. É que você quer se sacrificar tanto e estás a fazer sacrifícios de tolo, quando uma simples obediência pode gerar um impacto de algo que você nem imagina. Oh, será que eu estou a falar para alguém? É
É complicado pregar com uma geração que gosta do pula-pula. Aleluias! Ele obedeceu. Obediência que multiplica. Quer multiplicar? Obedeça. Qual é a área da tua vida que você quer multiplicar? Qual é a área da tua vida que você deseja somar? Obedeça. Apenas. Aleluia. Pessoas que vivem dentro de uma cultura de desobediência não vivem sucessão de resultados. Porque você tornou a tua desobediência uma cultura. Está vendo? Quer dizer, você mesmo já é rabugento mesmo assim, de gema, nato. Não gosta de obedecer, não obedece ninguém. Não obedece Deus, não obedece pastor, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece marido, não obedece mulher, não obedece ninguém. Você está a criar um ciclo de maldição. Você está a secar a tua multiplicação. Você sozinho é que está a fazer isso. Posso ensinar? Oh, yes. Calabashindeleias. Juízes capítulo 14, versículo 8 ao 9. Juízes 14, 8 ao 9. Agora todos os dias aqui vão ser terça-feira. Ensino. Obra que semelérios. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nesta havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Uau, que texto bonito, não é? Que texto bonito. Esse texto está a falar de quem? Sansão. Quem conhece Sansão? Alguém conhece Sansão aqui? Sansão. Sansão era um nazireu. Nazireu na cultura judaica é alguém que tem um voto. Um voto com Deus. Atenção, há uma diferença na Bíblia entre nazireu e nazareno. Nazareno é descendente de Nazaré. Nazireu é alguém que vive a sua vida debaixo de um voto, de uma aliança, de um pacto com Deus. Você sabe que existem pessoas que têm pacto com Deus, né? Existem pessoas que têm um pacto com Deus, deles mesmo só, ele e Deus. Agora, principalmente nas Escrituras. Agora, Sansão, ele tinha um pacto com Deus, desde o seu nascimento já tinha sido profetizado, que ele será nazireu, não passa navalha na sua cabeça. Sansão não podia cortar o cabelo. Nazireus não podiam tocar em coisas mortas. Aleluia. Uma das cláusulas desse princípio, desse pacto, é que ele não podia tocar em coisas mortas. O que é que o texto está a dizer? Ele caminhando encontrou um leão morto. E aonde estava o leão? No meio do leão, cheirando mal, tinha um enxame ali de abelhas e tinha um favo de mel. Ele vai lá e tira o mel, se alimenta do mel e leva também para os seus pais. Aleluias. Sansão vivia debaixo de princípios. Ele tinha uma aliança e um pacto com Deus. Mas ele feriu esse pacto por causa de uma coisa doce. Por causa de algo doce. Samuel feriu. Estou a me mover muito, né? Aleluia. Então, Sansão,
por causa de algo doce, feriu o pacto. A queda de Sansão não aconteceu só quando ele caiu com Dalila. Eram reiterados factos que Sansão teve para quebrar a aliança que ele tinha com Deus. Há muita gente que está a ferir princípios por causa de coisas doces. Aleluia. Há muita gente que está ferindo princípios por causa de coisas doces. Pastor, eu não resisti. Quando vi aquele cara, sou o peito dele. A maneira que ele fala comigo, pai, eu derreti logo. Não resisti, fomos no primeiro encontro. Há muita gente que está a ferir princípio por causa de coisas doces. Aleluia. Pastor, eu estava naquele trabalho, eu assim mesmo a trabalhar, eu não sei o que, é com dinheiro, e eu não tinha dinheiro no bolso. Cuidado com as coisas doces. Aleluia. O diabo sempre vai trazer coisas doces no teu caminho para te tentar desobedecer a Deus. Não fira os teus princípios por causa das coisas doces que o diabo coloca no teu caminho. O diabo não pode te colocar algo amargo porque ele sabe que ninguém tem gosto pelo amargo. Ele sempre vai te colocar alguma coisa doce. Para o homem, ele vai te pôr uma mulher, porque homens gostam de mulheres. Para as mulheres, ele vai te colocar um homem, porque mulheres gostam de homens. Ele vai te colocar dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro. Sweet things. O diabo sempre vai colocar coisas doces no teu caminho. É o que aconteceu com Sansão. Não pode tocar em coisa doce, em coisa morta, mas porque tinha lá algo doce. Porque tinha algo doce. Ele pegou e tocou na coisa morta. E não ficou só com ele, coitado, foi dar também nos pais dele. É tipo Eva, não come só sozinha, foi dar também no marido dela. Há pessoas que gostam de levar outros para o erro. Se erraste, erra só sozinha. Se foste na discoteca, não arrasta outros também na discoteca. Eu conheci uma nova disco. Erra sozinha. Fica só no teu, se perde sozinha. Jesus disse assim: qualquer um que fizer se perder um desses pequeninos, melhor é que se ate uma mão ao pescoço e se atire no fundo do mar. Deus não gosta de pessoas que já se perderam e depois influenciam também outros à perdição. Cuidado com isso. Depois dessa mensagem temos que ter mais responsabilidade nessa igreja. Aleluia. Aleluia. Cuidado com a doçura do mel. João 2,5. João 2,5. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Obediência que gera transformação. Nesse capítulo, Jesus está nas bodas de Caná. Vinho acabou e estavam a se perguntar como é que íamos resolver isso. Foram perguntar a Maria: Maria, the wine is gone. Vinho acabou. Então ela disse: sabe o que? Façam só tudo o que ele vos disser. Obediência. Aleluia. O texto, a epígrafe deste é: Jesus transforma a água. Obediência que gera transformação. Jesus olhou para eles e disse assim: encham as talhas. Eles obedeceram. Quando encheram as talhas, Jesus multiplicou ou transformou a água em vinho. Existe transformação na obediência. Quem obedece nunca é a mesma pessoa. Aleluia.
sempre haverão tentações que te vão levar a descumprir o princípio da obediência. Você sabia? Principalmente na realidade angolana. A realidade angolana é uma realidade de desculpas. O angolano tem sempre desculpas. Eu conheço gente que no serviço dele, mãe dele já morreu 7 vezes. A avó dele, coitado, 100 vezes o senhor, coitado, já morreu. Ele tem a graça da ressurreição. A mãe morre, acorda, morre e acorda, morre e acorda. Chefe, hoje não vou conseguir chegar porque minha mãe morreu. Coitada dessas mães. Aleluia. Por quê? Porque o angolano é experiente em desculpas. Só que você está a dar desculpa, vai te dar vai te fazer ter aí se livrar da situação momentânea. Mas você está criando problemas para o teu futuro. Toda vez que você cria desculpas para não fazer algo que devia ser feito, você está prejudicando o teu futuro. Porque não é nós que estamos a perder, é você que está a perder. A tua empresa vai continuar empresa. É você que não vai estar lá e provavelmente vão te descontar no salário. Há pessoas que pensam, entende, para quem está no setor profissional. Você acha que mesmo que você justifique uma falta, o teu salário não será o mesmo, sabias? Porque vão te descontar o subsídio de transporte e o subsídio de alimentação. Está a perceber isso? Há sempre diminuição quando há falta de obediência. E há sempre acréscimo quando existe obediência. House of God, nós temos que ser uma igreja que obedece. Formatar a nossa personalidade em ser uma pessoa obediente, porque esse valor está a ser agregado a nós e não aos outros. Eu é que estarei crescendo sendo uma pessoa obediente e não os outros. Saia da atmosfera das desculpas e entre na atmosfera da obediência. Deus não gosta de pessoas que apresentam desculpas. Deus não gosta de desculpas. Amém? Senhor, eu sou gago. Não diga eu sou gago. Moisés, eu é quem fiz o gago. Se eu estou a te escolher, eu sei. Porque eu é quem criei o gago. Senhor, eu sou criança. Não diga eu sou criança. As minhas palavras eu coloco na tua boca. Jeremias. Deus, quando tem um grande propósito, Ele não gosta de desculpas. Porque desculpas atrasam o propósito. Se Deus te apresenta uma proposta grande, mesmo que você seja incapaz, entenda que quem está a te fazer a proposta é quem criou o incapaz. Então Ele pode te tirar de incapaz e te tornar capaz. A linguagem com Deus é obedecer. Aleluias. Aleluias. Tenha hoje mesmo essa habilidade, que Deus desenvolva essa habilidade no teu espírito. Repita comigo, Senhor Jesus, eu vou obedecer. Eu estou a obedecer a tua palavra, a tua voz, os teus mandamentos em minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Obedecer. Faça da obediência uma cultura. Faça da obediência um estilo de vida. E um ano depois, eu te garanto, tua vida vai dar uma reviravolta. Tua vida vai mudar da água para o vinho. Essa expressão transformação. Transformação é tirar um elemento que tem certa característica, ganhar outra característica. Quer dizer, isso é algo muito poderoso, é algo sobrenatural. Um elemento que tinha uma característica e depois ganha outras características.
não é? Ele continua a ser líquido, mas sai de um líquido normal, que é a água, para vinho. Olha quanta sobrenaturalidade aconteceu aqui por causa de um ato de obediência. Talvez não há transformação na tua vida, porque você não está a obedecer. Quem você obedece? Quem te fala não e você fica calado? Quem te diz alguma coisa e você se submete? Quem? Ouve uma coisa. Você precisa ter sempre alguém na vida que quando te fala você só ouve. Porque nós estamos numa geração que nós queremos ser líder dos nossos líderes, pastor dos nossos pastores, superior dos nossos superiores. Não faça isso. Isso não é bênção. Aleluia. Quer dizer, na terra não tem ninguém que te para. Na terra não tem ninguém que você se submete. Que você diz, esse está acima, então você está acima de todos. Porque a pessoa que se sente tão superior, que ele pensa que às vezes também é superior ao próprio Deus. Até na relação com Deus, ele é quem comanda. O comando vem dele, não vem de Deus. Esse é um nível de desvio muito grande. Você não obedece ninguém. Você é superior a todos. Ei, na relação com as pessoas, você só está em cima. Nunca estás embaixo. Você está desviado. Aleluia. Aleluia. Você tem que ter sempre alguém que te confronta. E isso é um exercício muito grande. Você tem que pegar essa pessoa no teu coração, lhe coloca nessa posição de alguém que quando chega, aí mesmo é temor. Aí é respeito. Quando é essa a falar, não, aqui a responder é com cuidado. Já que responde tudo, fala tudo, está em cima de todo mundo. Ei, cuidado. Aleluia. Aleluia. Obediência gera transformação. Você sai de um estado para o outro. Quer dizer, as pessoas quando olharam para aquele vinho, as pessoas disseram, meu Deus, como é que vocês colocam o melhor vinho no fim? Se o melhor vinho é colocado no começo, vocês pegaram o melhor vinho e colocaram no fim. Melhor vinho é para o começo e não para o fim. Quer dizer que aquele vinho, resultado da obediência, se tornou melhor que o próprio vinho que eles tinham no começo. O teu estado depois da obediência será melhor do que antes da obediência. Aleluia. Aleluia. Obedecer. Saul era um caçador ou um procurador de jumentos, que foi à procura dos jumentos. Olha, a Fernanda está com a mão assim, está aborrecida. Foi à procura dos jumentos. E nessa procura se tornou rei de Israel. Saul é uma pessoa ingrata, porque ele não era nada, ele não era ninguém. Foi escolhido como rei de Israel numa atividade de procurar jumentas. Saiu ninguém, voltou a alguém, porque Deus decidiu consagrá-lo como rei de Israel. Agora que Deus lhe deu uma ordem, lhe disse, vai, elimina tudo, Saul. Eu sei por que estou a te mandar eliminar tudo. E Saul não chegou lá e não matou as pessoas por causa de pena. Também não era pena. É que Saul achou que era melhor sacrificar do que obedecer. Saul é crente pentecostal. Porque pentecostal acha que Deus só seguia por sacrifício. Deus não seguia apenas por sacrifício. Deus trabalha na dimensão da obediência. Todo sinal que você ver na tua vida nunca será maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que gerar os sinais. E não os sinais geram a palavra. O problema é que nós pentecostais achamos que Deus só se move no reteté.
Deus só se move em fazer sacrifícios. Deus só se move em nos esgotarmos, sacrificarmos, subir montes, jejuar, fazer vigília. Não. Uma igreja que obedece é uma igreja mais poderosa do que uma igreja que sobe no monte. Você pode subir 100 vezes ao monte, mas por obedecer apenas uma única vez, receber o milagre que você está à procura. Posso pregar para uma geração de obedientes nessa igreja. Deus quer te tirar da atmosfera da desobediência e te transportar na atmosfera da obediência. Toda pessoa que desobedece, a primeira coisa que acontece na vida dele é que ele perde a sua posição. A Bíblia está a dizer que Saul desobedeceu a Deus, e por ter desobedecido a Deus, tal como um dia ele saiu como ninguém e voltou em casa como rei de Israel, houve um dia que por causa da desobediência ele saiu de casa como alguém e voltou como ninguém por causa da desobediência. Eu estou a pregar para uma geração nesse lugar. Nós não somos geração de desobedientes. Não vamos perder posição por causa de desobediência. Eu vou me manter na minha posição porque eu obedeço a Deus. Quem desobedece a Deus perde a posição. Aleluia. Desobediência retira a posição. Amém. Eu acho que nessa igreja esse é um dos problemas que temos. A pessoa que não estamos ali tirar a posição, continua a desobedecer. Vamos tirar a posição. Porque Deus é que fez isso na Bíblia. Não sou eu. Aleluia. Mas tu está mandando indireta. É direta, que não é indireta. É direta, mano. Qual é indireta? É direta. Vamos tirar a posição porque você não está obedecendo. Desobediente. Aleluia. Aleluia. Se você não saber separar sacrifício de obediência, Deus vai te retirar a posição. Por que Adão saiu do jardim? Desobedeceu. Deus lhe tirou o quê? A posição. Cuidado, não perca a tua posição por causa da desobediência. Aleluia. Aleluia. E quando alguém já não tem posição, começa a lutar com os outros desnecessariamente. O que Saul fez? Começou a perseguir Davi. Calma, Saul. Já foste riscado, você é desobediente. Você não ouve. Você não tem capacidade de submissão, Saul. O outro é homem que obedece, homem segundo o coração de Deus, Saul. Quem é desobediente gosta de perseguir os obedientes. Gosta de influenciar os outros na sua rebeldia. Aleluia. Aleluia. Na relação de Deus, com Deus, você tem que se lembrar sempre de onde você estava antes de você se encontrar com Deus. Porque essa lembrança é que vai determinar a tua submissão e foco nas coisas de Deus. Porque muitos de nós aqui sabemos onde é que Deus nos tirou. Você sabe onde é que Deus te tirou? Sabes onde é que Deus te tirou? Por que você serve a Deus de qualquer forma, mesmo sabendo do lugar onde Ele te tirou? Mesmo sabendo que você não tinha nada, você não era ninguém, você estava mal. Por que você serve esse Deus de tal forma? Porque existem pessoas que naturalmente têm a semente da ingratidão. Isso já é genética comportamental dele ou dela. Naturalmente é um ingrato. Tem a semente da ingratidão. É o que está dentro dessas pessoas. Está lá, é uma semente que está a germinar, está a dar os seus frutos e os seus ramos. Aleluia. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra-te o que você era quando não eras ninguém. Aleluia. E sirva a Deus como um meio de gratidão àquilo que Ele fez por você. Aleluia. Aleluia. Lembra-te. Lembra-te. A Bíblia é um livro sobre lembrar. Deus gosta de fazer as pessoas lembrar. Aleluia. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volte ao primeiro amor.
a Bíblia é um livro sobre lembrar. Aleluia. Aleluia. Ouve. Saul foi colocado para governar o povo, mas ele não entendeu algo. Ele não entendeu que ele foi colocado para governar o povo, mas para que Deus governasse sobre ele. Não tem como Saul, não tem como o povo receber as coisas de Deus se o rei que governa o povo está desligado de Deus. Então a ideia de Deus era: Saul, você governa o povo e eu governo sobre ti. Porque eu governando sobre ti, você está recebendo os meus inputs para você poder governar o povo. Então Saul pegou e cortou isso. Ele se desligou de Deus. Então para Deus, quando você se desliga dele, já nem serves para a atividade onde ele te colocou. Então Deus está dizendo para Saul: já não serves para rei. Se não serves como servo, não serves como rei. Aleluia. Se não serves como servo, não serves como rei. E há pessoas assim. Não serve como servo, não obedece, não se submete, não serve para mais nada. É o que uma palavra comum que se diz aí: quem não vive para servir, não serve para. Então não serve como servo, não serve como rei. Eu já falei aqui, para Deus o elemento de quantificação para o grande é como você lida com o pequeno. A maneira que você lida com o pequeno é a balança que Deus usa para te colocar no grande. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Há boa de gente que no pequeno já é arrogante, no pequeno já é áspero. Você ainda não tem um grande ministério de pregação, mas já se sente o maior pregador da Angola. Você ainda não tem um ministério grande de louvor, mas você se sente o maior cantor da nação. A maneira que você lida com o pequeno determina se você está preparado com o grande. Seja só servo, seja humilde. Aleluia. Falamos aqui na vigília do Brejo. Eu estava contando testemunho. Eu disse assim: eu não sou intencional. Não. Eu não sou intencional. Eu não sou uma pessoa tipo que faz, vou fazer isso, aquilo para resultar nisso. Eu não sou assim. Eu sou espontâneo. Eu só me dedico. E naturalmente os resultados vêm pela dedicação. Então, no Evangelho, eu nunca desejei muita coisa. É natural que às vezes as pessoas nos olhem e mas esse cara não é nada disso. Sempre foi sobre servir e fazer, mais nada. Se é para subir monte, então me dá pilha, vamos subir. Se é para orar, vamos orar. Se é para jejuar, vamos jejuar. Sempre foi sobre um coração de servir. E esse coração que está raro na igreja, Deus está à procura, não está a encontrar. Não está a encontrar porque as pessoas vivem dentro de um sistema de recompensa. Tudo que fazem tem que lhe dar, tem que lhe pagar, tem que lhe gratificar. Aleluia. Learn how to serve. Aprenda a servir. Outro problema de Saul, sabe qual era? É que Saul queria ajudar Deus. Porque olhando aqui para Saul, você vai perceber que parece que há uma boa intenção de Saul. Afinal de contas, ele está a sacrificar. Afinal de contas, ele está a fazer uma boa coisa. Entenda algo, mano. Deus não precisa de ajuda. Amém? Deus não precisa de ajuda. Saul perdeu o reinado dele na tentativa de ajudar Deus. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. But God don't need your help. Ele não precisa da tua ajuda. Deixa só Deus ser Deus. E você como servo, seja servo. Vive lhe obedecendo. Não tenta se armar em herói em tentar ajudá-lo. Fazer alguma coisa para ver, não, eu acho que até aqui Deus falhou, aqui ele não fez bem, então vou ajudá-lo.
Eu acho que na ordem que ele deu não era bem assim. Como é que eu vou matar todos e tem aqui muito animal que podia servir para sacrifício? Não, essa aqui vou meter no sacrifício. Cuidado. Não entre em terreno incerto. Não vá em terreno alheio. Deus não precisa da tua ajuda. Seja só filho, seja só servo. Obedeça só. Aleluia. Viva debaixo do fundamento da obediência. Não seja como Sansão, que perdeu, que quebrou a sua aliança por causa da algo doce. Não seja como Isaú, que vendeu a primogenitura dele por causa de um prato de lentilha, por causa de fome, por causa de um guisado. Seja obediente. Aleluia. Aleluia. Seja obediente. Obedeça só. Viva servindo. Viva dedicado. Obedeça em casa. Obedeça na igreja. Aleluia. Você vê que pessoas sem princípio, a vida dele é desestruturada. A vida dele não acontece o que ele programou. Acontece tudo menos o que ele programou, porque ele não programa nada. A vida dele acontece por acaso, porque não tem princípios. Não modela a sua vida num certo modelo. Não faz nada disso. E quando você não tem princípio, você fica parado no mesmo lugar. Sabias disso? Se você não tem princípio, você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Você não vai crescer. E depois aí vem as culpas. Meu pai é que está me enfeitiçando. Minha avó é que está me enfeitiçando. Meus tios é que estão me enfeitiçando. É você que não tem princípio. É você que não decidiu ser uma pessoa que se move por alvos. E se isso acontecer, não tem como você ter resultados. Não tem como você avançar. Não tem como multiplicar. Não tem como transformar. Não tem como avançar. Não tem como receber favor divino. Por quê? Porque não existem princípios aí. Hoje é uma reunião onde Deus quer cimentar no teu coração o princípio da obediência. No teu coração se analisa mesmo já agora. Você mesmo sabe, você conhece a tua vida. Quantas vezes você desobedeceu por uma simples desculpa? Quantas vezes você não fez algo que devias fazer simplesmente porque você foi desobediente? Quantas vezes você negociou as coisas de Deus por conta das coisas doces da vida? Quantas vezes você estava prestes a ter um breakthrough, um grande avanço, uma liberação extraordinária da parte de Deus, mas por causa de um ato de desobediência, você não entrou naquela dimensão, você não conseguiu aquele resultado? Pensa contigo mesmo. Think with me. Pensa comigo mesmo. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu? Aleluia. 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 Como pastor, eu podia ser irresponsável ao nível de chegar aqui, gritar contigo e te falar coisas mágicas, mas você ficar fadado a viver mais um ano na mesmice, mais um ano nos problemas. Aleluia. Mas como pastor também ter a responsabilidade de chegar aqui e te ensinar que o segredo para você sair da estagnação é obediência e princípios. Aleluia. That is the secret. Hoje mesmo já, hoje, vamos começar a obedecer. Vamos começar a obedecer. Existem pessoas que o problema dele não é obedecer. Existem pessoas que o problema dele é obedecer o que lhe convém. Sabe disso? Há pessoas que o problema dele é que ele obedece o que lhe convém. Só quando você tem obediência seletiva, você também tem pequenos resultados. Você só obedece algo, não obedece. Obedece pai, mas não obedece mãe. Obedece mãe, mas não obedece pai. Obedece Deus, mas não obedece os pais. Não está a fazer nada. Porque o próprio Deus, você vai para ele, ele vai dizer, volta, obedece tua família. Aleluia. Aleluia. Há pessoas que não obedecem. Hoje Deus quer plantar essa semente em você. Aleluia. Aleluia. Orquidênia, obedecer. Isso é muito sério que eu vou falar aqui na igreja. Amém. Amém. Diga, Senhor Jesus, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Baixa a tua cabeça onde estás e começa a falar.
a semente da obediência, de seguir os teus princípios, os teus mandamentos. Não permita que eu negocie a tua palavra com as coisas doces dessa vida. Por mais que uma proposta seja doce, por mais que uma proposta seja agradável, fala: Pai, eu quero te obedecer. Não quero viver nessa impiedade. Não quero ter namorado ímpio porque está a demorar na igreja. Não quero viver uma vida devassa por conta das coisas estarem a demorar. Fala: Pai, I want to obey. Eu quero obedecer. Alguém está a falar com Deus? Essa oração tinha que ser mais alta que a oração de expulsar demônio. Porque às vezes não é demônio que está a te apertar, é a tua falta de obediência. Um coração submisso, um coração com princípios, um coração com temor, um coração com respeito, um coração devoto, um coração que obedece. Vamos, fala: Pai, coloca esse coração em mim. Fala: Deus, me dê esse coração. Eu quero esse coração na minha vida. Vai falando com o Espírito. Calamatini, Petscada Monônia, Perequelenemira, Shobna Vainano, Biscairantaro, Petcadiranero, Shindararagado, Lere Menderere, Shende Cosa Caro, Binabro, Cusa Penos, Carideria, Wonda Cateberele, Shobra Gaderia, Levredira Profecia, Procusarida Manderere, Yuchkairaro, Sambreligi, Pararagando Ruru, Sandere. Macretorobo, Sate Bergineme, Meni Shodarada, Candino Monsota Bacatizuzo, Beteberero, Schwandela Babu Cusa Paradino, Meno, Mono Sodo Ruda, Inaneno, Lombridido Cusa Paradino, Socre de Bano, Shanderidio, Lerenino Mono Sateba, Baca Babo, Shobreneme Cosa Tebosha, Nelebosha Tabababa, espírito obediente, espírito obediente, uma alma submissa. Shere de bozo, cari bobo, caia baba, yombre de rebo, shande de rede, cosa rara baba, boco sheba baba, indre bobo, cari bobo, sata baba gabarush, neremando sate bibo gosh, terego sataba caia ba, sheba cato boco toro mundo, lene monzo tare cusa manderere, predicuse pare, el verendo gundamina mena, yudani nesto, gare dia sonte paradauras. Vamos lá, espiritualidade para obedecer. Uma espiritualidade firmada em obediência, fundada em obediência, fundamentada em obediência. Vamos lá. Elemando, Shibagoderia, Bacatá. Oh Senhor, implanta esse fundamento. Implanta esse fundamento. Vamos, implanta esse fundamento no coração dele. Implanta. Coloque esse fundamento no coração dela, Senhor. Faça essa cirurgia. Mesmo que ela tenha um coração áspero, mesmo que ela tenha um coração desobediente, Pai, como diz a tua palavra, eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu escreverei a minha lei, não mais em tábuas de pedra que partem, mas escreverei a minha lei nas tábuas dos seus corações. Escreva, Senhor, o princípio da obediência. O que tam touro sabe peudaia. Escreva, Pai. Oh Senhor, escreva. Escreva o princípio da obediência, Senhor. Escreva esse princípio. Obediência para multiplicar. Obediência para transformar. Obediência sem questionar. Senhor, coloca esse princípio no coração dele. Faça essa cirurgia, meu Pai. Shendra kosotopakaya. Libro kosamanta paruda. Yenando peredekeshibaba. Lebrozokopoteria. Makoto. Agora se coloca em pé. Vamos, continua a orar. Se coloca em pé. Shindra makozo pokoya leposondo mandeketere jimakataya baba yendo mosoko payaba inomosete belebede. Vamos lá, continue orando. O princípio da obediência implantado, impactado no teu espírito. Eu vou obedecer. Obedecer a tua palavra, mesmo que o mar esbraveça, mesmo que o mundo mude, mesmo que as circunstâncias oscilem,
mesmo que as trevas se levantem, vou continuar a obedecer. Sim, sim, sim. Obedecer é mais espiritual que jejum. Obedecer é mais espiritual que oração. Vamos lá, implanta isso, implanta isso, implanta. Impacta isso no teu espírito. Teu crescimento depende disso. Tua elevação depende disso. Aplica isso. Alguém está a obedecer ao Senhor. Alguém está a obedecer ao Senhor. A Bíblia diz: e a Deus agradou Moelo fazendo enfermar, mas ele obedeceu, aceitou padecer morte e morte de cruz. Obediência que gera exaltação. Jesus obedeceu e a obediência dele gerou exaltação. Vamos lá. Obediência que gera multiplicação. Obediência que gera transformação. Obediência que gera exaltação. Alguém está a ser exaltado na obediência. Alguém está a multiplicar na obediência. Alguém está a ser transformado na obediência. Fala com o Espírito. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Continua em espírito de oração, vamos lá. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Alguém está a orar, vamos lá. Jesus, tua presença é o que me basta. Oh, sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Oh, do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Sou tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, Deus, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Jesus, aplauda o nome do Senhor, celebra a sua presença, glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos então ofertar na casa do Senhor, amém. A obediência, ela não é um peso, ela é proteção, amém. Obedecer é se proteger, ela não é uma prisão. Ser obediente é caminhar em liberdade. Que Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas a lhe obedecer todos os dias. Por favor.
Prepara a tua oferta, tua ação de graça. Venha abençoar a casa do Senhor. Venha semear. Banda, nos ajude a adorar o nome do Senhor. Vou agradecer quando Venha Ele ofertar na vier. casa de Deus. Vou agradecer porque operou em mim. Eu vou agradecer quando Jesus vier. Vou agradecer porque operou em mim. Vou agradecer. Quando Ele vier. Vou agradecer. Porque operou em mim. Trombeta sim soará, trombeta sim soará, soará para mim, para ti, oh irmão. Trombeta sim soará, trombeta. Sim soará. Ai, 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 ai. Sim soará. Soará para ti. Para ti, oh irmão. Trombeta sim, Soará. ai trombeta. Sim soará. Trombeta sim soará. Soará para mim, para ti, oh meu irmão. Trombeta sim soará. Receberei coroa, receberei coroa quando Jesus vier. Receberei, eu receberei coroa, receberei coroa, eu receberei coroa, eu receberei coroa, receberei coroa, eu receberei coroa. Muito tempo de trabalho como peregrino aqui, anunciando o evangelho, pregando a palavra do nosso Deus aqui. Problema ultrapassado, enfermidades assolar, mas nem com isso a igreja parou de louvar e adorar aquele que me escolheu. E ainda muitos dizem que perca de tempo, mas nem com isso o irmão parou de louvar e adorar aquele que me escolheu. Receberei coroa, receberei coroa quando Jesus vier. Eu receberei coroa, receberei coroa, eu receberei coroa. Aleluia. Queremos então convidar o nosso ministro Teófilo para abençoar as ofertas, para orar pelas ofertas. Oremos ao Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque a tua graça é imensa e temos reconhecido que se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nada daria certo, nós não estaríamos aqui. E o Senhor, Rei de Israel, tem revelado o teu amor e a tua misericórdia dia após dia, noite após noite, manhã após manhã. Já não era suposto, Rei de Israel, mas ainda assim o Senhor fez. Muito gratos estarmos por esta palavra, pela força, pelo fôlego de vida que nos tens concedido, para dia após dia irmos atrás do nosso ganha-pão, para deste modo termos o que sustentar as nossas casas e também podemos contribuir para a tua obra. A nossa oração é que o Senhor não nos permita que nos falte fonte de rendimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os nossos empregos, que o Senhor abençoe os nossos negócios, que o Senhor permita que a nossa mão não falte, Rei de Israel, nada. Antes, porém, tenhamos o que repartir com os que nada têm e o suficiente para vivermos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Toma teu assento. Não temos visitas hoje, não temos ninguém que nos visita pela primeira vez. Queremos apenas celebrar a Deus pela serva de Deus. Por favor, coloca-se em pé, serva de Deus, que hoje está aqui a cultuar conosco. Aplauda o nome do Senhor. Já não é visita, é nossa. Amém?
Deus abençoe poderosamente por ter hoje deixado a sua casa de oração para vir adorar conosco. Não temos ninguém novo, não temos ninguém que nos visita apenas hoje. Isso realmente é um mau sinal. Mas queremos que é por causa da chuva. Vamos dar um desconto, que os irmãos não conseguiram convidar, ou vossos convidados não apareceram por causa da chuva. Amém? Vamos dar um desconto. Então, de informação nós temos a passar. A programação é a mesma. Por favor, mídia nos ajuda. Temos aqui a terça-feira o nosso culto de ensino. Esteve o pastor a fazer uma resenha no dia de terça-feira. O livro. Bem, glória a Deus. Mas o livro fica para depois. Passem só, por favor, a informação aqui. Terça-feira nós temos o culto de ensino. Às 18 horas, os irmãos são chamados a fazerem parte. O culto de estudo bíblico é um culto muito interessante. Por agora não temos ainda abertura para fazer questões. Mas eu creio que mais lá para frente o pastor vai dar oportunidade para aqueles que quiserem questionar alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida. Vamos estudar de facto a palavra. E na quinta-feira